Olá, pessoal, tudo jóia? O Renato aqui do Concarica e hoje vamos conversar com o Ricardo Soares. Primeiro, agradecer por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vindo ao Concarica. Fala um pouco para a gente, então, como foi sua história, como que você começou aí com desenho de humor, a caricatura e da sua experiência no dia a dia com esse trabalho, Ricardo. Bom, Renato, primeiro, obrigado aí pelo convite e pela oportunidade. Tá? Olha, eu comecei mesmo em agência, né, ilustrando material de agência mesmo, e depois comecei a trabalhar com livro didático, né, só que o que eu queria mesmo era fazer um desenho que tivesse mais a ver comigo, né, o desenho para... Eu sentia que o desenho feito para livro didático era muito a minha praia, que eu gostasse muito, né. Claro, no começo a gente tem que fazer coisas para ganhar dinheiro, tem que se manter, né. Depois eu comecei a fazer caricatura, fiz caricaturas em eventos, né, e senti que isso era o que eu queria fazer, né. Eu sempre gostei de um desenho elaborado, desde pequeno sempre gostei muito do desenho clássico, tá? E eu queria trabalhar com o clássico, mas eu não via uma maneira de trabalhar com o clássico. E depois eu comecei a ter contato com o trabalho de caricaturistas, trabalho mais elaborado. Eu falei, bom, eu acho que aqui vai ser a minha praia, porque tem mais a ver com o que eu gostaria de fazer e me encontrei na caricatura, sabe? Tenho sido feliz com a caricatura. Eu acho que é uma coisa que preencheu bem esse espaço da minha... Oi? Esse contato que você teve com a caricatura, como foi? Por livro, revista, alguma Então, exposição que você viu? eu morei um tempo no Piauí, Teresina, né? E o primeiro salão de humor que eu vi na minha vida foi o Salão de Teresina. Foi um salão lindo. O que me chamou a atenção era a, a, toda a organização do salão, a maneira como o salão era exposto, e assim, e isso foi em 87, exatamente numa época em que foi Paulo Caruso, Chico, Laerte, enfim, um monte de artistas bons para Teresina. Não que eu tive contato com eles naquele momento, mas ali naquela exposição tinha trabalho do Cárcamo, né? Então tinha muito trabalho bom, tinha muita coisa legal. E isso me chamou a atenção, né? Esse foi o primeiro contato que eu tive. Eu já estava trabalhando em agência, né? E aquilo me impressionou, cara. Eu falei, pô, mas isso aqui é fantástico, eu quero fazer isso aqui, né? Porque foi um contato fantástico. É o primeiro contato que eu tive, né? Antes, no colégio onde eu estudava, eu estudei no colégio espanhol, né? E tinha muita revista espanhola bacana, ABC, e ali eu já começava a ver bons trabalhos, né? Mas foi o salão de humor do Piauí que me chamou primeiro, me chamou a atenção para valer mesmo. Eu falei, pô, isso aqui é fantástico. É possível fazer coisa legal com isso aqui. Então, foi uma coisa que me jogou para cima. Você foi fazer algum curso ou começou estudando por conta mesmo? A caricatura, né, especificamente? Não, eu comecei a estudar por conta mesmo, né? Tive contato com alguns caricaturistas, né? E aí comecei a estudar por conta mesmo. Copiei algumas pessoas, né? Copiei o Paulo durante muito tempo, o Paulo Caruso, né? O Chico. E depois vieram outros, fui me deixando envolver por outros traços também. Hoje eu trabalho com digital, que foge completamente das minhas influências, né? Então, eu uso o desenho que eu conheço, mas a maneira de finalizar já é bem diferente. Já tenho saído, já fugi das influências, né? Legal. E hoje também estou me aproximando, estou voltando um pouco para as técnicas tradicionais, né? Isso é interessante, né, que a gente acompanha os salões aí, principalmente o de Piracicaba, né, que está próximo aqui, Sim. e tem as tendências, né, teve uma fase grande aí com
bastante trabalho digital, a gente ainda está passando por isso, mas eu, pelo menos, estou percebendo bastante gente voltando a trabalhar com as técnicas tradicionais, né? Não sei se você também concorda com isso. Sim, eu acho que legal. Eu acho que o digital teve uma febre, né? Depois as pessoas veem que você acaba usando a mesma cor, você acaba usando os mesmos pincéis, a coisa acaba ficando um pouco padronizada, né? Por mais que você tente fugir disso, né? Por mais que você tente ser diferente, né? Em algum momento parece que a coisa padroniza um pouco, né? Então, se você vai para aquarela, se você vai para o guache, para o acrílico, o óleo, você vai ter que se esforçar um pouco mais, né? Não sei, eu acho que tem um pouco disso, né? Esse trabalho que você falou que fazia em agência era com ilustração só ou não? Nossa, eu fiz de tudo, Estevão. Eu fiz até pestape. Eu sou da época do pestape ainda. Passava cola no papel e colava letrinha, colava texto, né? Então, eu fiz de tudo em agência, né? Fiz ilustrações também, mas nada muito interessante, né? Trabalho de agência, às vezes é uma coisa, naquela época era uma coisa um pouco, sabe? Às vezes fazia até coisa técnica, né? Não era uma coisa muito legal, né? Assim, o que foi bom em agência é que as agências tinham aqueles black books, aqueles anuários de ilustradores, e isso foi muito legal. Conheci muito trabalho bacana ali, muita coisa que ficou na cabeça, né? Hoje em dia a gente vai no Facebook e localiza mestres do desenho com muita facilidade, né? Mas naquela época, trabalhar em agência que era o lance, porque você tinha esse acesso a esses livros, né? O Black Book era, assim, era a inspiração de muita gente, né? Porque ali você tinha grandes mestres, né? Tinha Kent Williams, tinha até tinha o Ralph Steadman, tinha todo mundo nesses livros, esses anuários, né? Isso era muito legal. A gente via técnicas de todas as técnicas e todas as tendências, né? Todas as influências estavam ali. Isso é importante. É legal também a gente falar um pouco para o pessoal que está assistindo como funciona esse lance das influências, né? Que você falou, no começo, tal, copiava bastante coisa do Paulo, mas o pessoal, é importante entender, assim, até que ponto a gente faz essa parte do aprendizado e depois começa a partir para um trabalho nosso bem pessoal, né? Essa fase que você falou que tomou conhecimento de caricatura e resolveu aprender, você falou que foi autodidata e tal. Então, assim, qual momento que você fez essa mudança aí vamos dizer, na carreira mesmo, né, de sair da agência de repente, eu não sei se já foi direto para ter um estúdio seu, como que foi esse processo? Então, eu trabalhei em agência, trabalhei aqui em São Paulo também, fazendo storyboard para algumas agências, né? Logo que eu voltei do Piauí, né? E lá eu resolvi... Que ano que foi que você voltou? 93. Certo. Então, eu falei, não dá mais aqui, não dá mais para mim, não tá mais legal, né? Não vejo como crescer, né? Hoje eu nem sei exatamente como é lá, né? Mas naquela época eu falei, não, aqui não tem mais como, né? Então vim para cá. E é claro, minha família ficou lá, mas aí eu tive que recomeçar aqui sozinho, né? É difícil, né? E comecei a batalhar um espaço, eu conheci pessoas, e fiz alguns storyboards para a agência, e fiz coisas para livro didático também, né? Para editoras modernas, Scipione, Ática. E depois fui me envolvendo mais com a caricatura, né? Fui pesquisando, desenhando, copiando, né? Essa coisa da influência, ela tem um ponto onde ela começa a ficar perigosa, né? Senão você fica só repetindo o que você aprendeu com aquele cara, né? Sabe, tem um momento que você precisa realmente abandonar. Pronto, agora eu vou... Isso é um pouco, né? É um pouco perigoso, né? Senão você fica apenas um discípulo daquele cara. E só, né? É um pouco... A pessoa tem que entender que tem um momento para você sair, né? Você tem que reconhecer isso, né? Certo, e aí, a partir disso, você começou a participar de salão também, né? Então, começou a sua produção de caricatura,
os primeiros lugares assim que você encontrou para publicação, vamos dizer assim, do seu trabalho, foi em salão de humor. Salão de humor, eu participei pouco de salão de humor, eu nunca tive muito... não participei muito, né? Participei, aí tive essa fase que eu te falei, aí depois eu fui para a Gazeta Mercantil, né? Ali eu exercitei bem mais, né? Um pouco, né? Também. Tem um período... você publicou bastante, né? Era caricatura, basicamente, que você publicava. Era basicamente caricatura. Era uma coluna onde eu ilustrava uma coluna junto com um jornalista, né? Às vezes eu tinha uma certa liberdade, fazia ali o que eu queria, né? Mas também pegava o texto, às vezes, e interpretava e fazia caricatura daquela pessoa. Eram 2 caricaturas por dia, né? Então, para o pessoal conhecer, conta assim como funcionava esse processo, né, de a comunicação entre você, o jornalista, o texto, como é que funcionava a questão de prazo, aprovação dos trabalhos, se você mandava esboço, como é que funcionava? Então, ali tinha que ser uma coisa muito rápida, né? Na Gazeta era uma coisa muito rápida mesmo. A gente, às vezes, até nem tinha que ler texto, conversava com o jornalista, né? A gente batia um papo, nada muito... Falava, olha, tem isso aqui, a gente acha que é uma coisa que tá no dia, né? Então, vai sair um texto com esse cara aqui, ou às vezes era um político, às vezes era uma figura do esporte, né? Qual que era a periodicidade da publicação? Era diário. Era diário. Tá? E isso foi fazer trabalho diário para jornal é bem puxado, né, Ricardo? Bem puxado. Não tinha muito tempo, não dava para fazer uma caricatura muito caprichada, não dava para fazer uma coisa muito legal. Mas era um exercício, né? Foi um exercício. Né? Trabalhar em jornal é um exercício bacana, é um dos melhores, né? Uma coisa que rende, né? E como era o processo da aprovação? Tinha aprovação de esboço ou o pessoal passava quem era a figura a ser caricaturada e não tinha muito tempo para isso? Não tinha muito tempo. Era muito, sabe? A gente conversava sobre o personagem e a gente desenhava e entrava ali. Às vezes eu falava antes, olha, eu acho que vou fazer assim, fazer um esboço muito rápido às vezes, né? Só para mostrar a ideia, né? Mas não era exatamente uma charge, né? Não era exatamente uma coisa que precisasse ser cortado. Alguma vez aconteceu de ter algum corte aí? Não lembro, eu não lembro. Mas, assim, final de semana, final de semana, geralmente, às vezes acontecia aquela coisa que acontece muito em jornal, de cair a matéria, né? Então, você tinha que refazer, ir lá no jornal, no domingão, né? E tem que refazer, tem que colocar outro personagem no lugar. Né? Esses trabalhos, você usava a técnica tradicional ou já era digital? Era preto e branco, era trabalho de nanquim mesmo, era só, a Gazeta Mercantil era preto e branco. Às vezes acontecia de fazer a matéria de caderno de cultura, que eu não lembro se era quinzenal ou era semanal também, né? Saía só final de semana, né? Uhum. E aí sim, dava para fazer aquarela, dava para fazer uma coisa bem mais caprichada. Às vezes eu fazia até no meu estúdio em casa mesmo. Levava trabalho para casa. Né? Mas assim, era uma oportunidade também de fazer uma coisa bem mais caprichada. Coisas, por exemplo, quando morreu o José Leogói, né? Aí fiz uma caricatura muito bacana do José Leogói, do caderno de cultura. Saiu colorida e tal. Foi bem bacana. Bem legal. Dos trabalhos que você fez, assim, qual que você considera importante, assim, que fez grande diferença para a sua carreira aí? Então, em 2009, eu fui convidado pelo salão, pelo Galberto, que estava fazendo uma curadoria de uma exposição paralela ao Salão do Piauí. Né? E aí ele me chamou para fazer uma exposição
E ele sabia que eu gostava gosto de jazz e gosto dos músicos de jazz. E me fez a proposta. O pessoal do Piauí também pediu, né, lá do salão, e o Gabriel falou, ó, o pessoal do salão quer que você faça alguma coisa, né? E aí eu fiz uma exposição fiz uma série de músicos de jazz. E aí foi um trabalho muito legal. O tempo não era tão grande, mas já, né, deu para fazer uma coisa muito bacana. 30, 40 músicas de jazz. Ficou uma exposição muito legal, foi um negócio que deu um impacto bacana. Fui para lá na época, né? Até ajudei a montar a exposição, teve uma série de problemas com a prefeitura, que retirou também, sabe? Porque os trabalhos eram expostos eram plotter, e plotter tinha 2 metros de altura, para você ter uma ideia. Imagina 30, 40 desenhos desses espalhados pela cidade, com 2 metros de altura. É bem bacana. Fazer exposição com reprodução em grande formato, assim, para caricatura, dá um impacto bem legal, né? Pô, eram 30 desenhos, 30, 40 desenhos, cara, era muita coisa, né? Pô, isso ficou numa avenida, cara, foi uma coisa linda, foi um negócio muito legal. Apesar de todos os problemas, porque a prefeitura recolheu, sabe? Teve coisa que... Aí depois a gente insistiu, foi atrás, e conseguimos expor isso, mas foi muito bacana, pô, isso gigante, um negócio grande pra caramba, é muito legal você ver a reprodução do trabalho seu. E foi muito legal, foi um momento, homenageei, assim, personagens da música, do jazz, que eu acho muito bacana. Chegou a fazer um catálogo desses trabalhos ou não? Não, cara, não. Eu tentei até fazer junto com uma amiga, a gente produzir um livro e tal, mas você sabe como é que é, às vezes o tema também, né? O custo fica pesado o negócio, né? E o tema também não ajuda, né? Aqui, Brasil, né, fica meio complicado. Tá, legal. Fala pra gente, pra você, assim, o que é uma caricatura, as características importantes, né, de ter no trabalho de caricatura. Quando para o caricaturado, aí depende, né, Renato? Acho que, Estevão, depende muito do caricaturado, né? Depende da proposta do trabalho. Eu tenho um trabalho que vai mais pelo clássico, né? Então, não é uma caricatura tão exagerada. Às vezes eu faço dependendo do personagem, né? Você faz também retrato, né, por encomenda? Também. Mas, às vezes, você pode se apegar em várias coisas, né? Pô, e você vê personagens que dá para você fazer um baita narigão, né? E esse vai ser a chamada do cara, né? E tem outros, às vezes, que não tem cara de nada, né? Fica difícil. É verdade, tem casos e casos. Quando me perguntam também qual a maior dificuldade, por exemplo, para fazer uma caricatura, eu acho que depende muito da pessoa. Que você fala, às vezes, que você vai confiante acaba não sendo tão fácil. E, de repente, outro que nem tinha tanta característica, você acaba fazendo um trabalho bem legal, até se surpreende, né, com isso. Às vezes você tem muita gente que interpreta assim, se o cara é feio, é mais fácil, sabe? E nem sempre, né? Você vê, pô, se você olhar para a Sofia Loren quando ela era jovem, né? Pô, talvez uma das mulheres mais lindas que já apareceram na face da Terra, né? E, cara, ela é caricaturável, né? Ela tem né? Ela é beleza demais, né? Aqueles lábios, né? Todos aqueles olhos, aquela coisa. Tem outra coisa bacana que eu acho interessante, quando eu fazia aquele concurso do Fabricarica, né, que eu colocava um personagem único para todo mundo que fosse participar caricaturar aquela pessoa. É legal a gente ver, assim, às vezes o cara você falou do nariz, mas mesmo assim tem casos que a mesma pessoa, o cara vai exagerar o queixo e não o nariz, o outro vai fazer o inverso e vai ficar legal do mesmo jeito, né? Isso que era legal, ver essa diversidade, assim, de trabalhos sobre a mesma pessoa. Isso é muito curioso. É verdade. Aproveitando esse tema, não sei se você ainda quer falar mais alguma coisa, mas eu pedi para você contar um pouco também do trabalho com caricatura ao vivo, né? Que é aquela hora que a gente não tem que fazer no esboço, né? Você já vai de primeira e tem que encarar ali como é que
Como é que é a sua experiência com isso? Cara, é muito legal. Eu, quando comecei a fazer caricatura em evento, foi sofrido, né? Porque, primeiro, eu tinha que vencer a timidez, né? E de estar na frente de alguém que você não conhece e desenvolver um traço ali para você fazer na hora. Porque no começo eu queria desenhar com lápis e depois vir finalizando, né? Ninguém vai ter paciência para isso, né? Você está no evento, né? A pessoa espera que você faça aquilo muito rápido, né? Depois foi acostumando, fui pegando bastante trabalho, a coisa foi rolando, e hoje vai direto na caneta, né? Eu acho um baita exercício, acho muito legal. Vivi muito tempo disso, e hoje eu acho que muita coisa mais eu faço no estúdio mesmo, né? Não abro mão, eu não dispenso esse trabalho de caricatura ao vivo, né? E acho muito legal, e hoje tem grandes profissionais fazendo isso, criaram empresas, tem um pessoal que valorizou bem, né? E espero que o pessoal que está entrando aí novo, né, aprenda também e valorize esse trabalho, né? Porque é uma pena, às vezes, você ver as pessoas indo trabalhar de graça, né? Porque é caricatura ao vivo, né? Porque é caricatura, né? E, às vezes, porque quer aparecer de qualquer maneira, né? E eu acho que até o trato com o cliente, porque é um cliente, né? Então, assim, é importante ter a postura profissional em todos os sentidos, né? Desde você ter um contrato, assumir aquele compromisso de verdade, se apresentar, né, bem, porque não é só porque é desenhista que vai ser um cara relaxado, sei lá, às vezes o cara não vai ficar contente com isso, vai chegar um cara lá no evento dele tudo, de repente, mal vestido, sei lá, isso não é legal, né? Tem duas coisas aí, né? Tem a coisa do cliente que às vezes vem e não tem nenhum respeito, né? Ele está procurando um preço, né? E tem a coisa da pessoa que já entra como querendo participar disso, querendo fazer isso, né? Como se fosse assim, não, é fácil ser caricaturista. Eu já ouvi de gente que faz caricatura, né? E já ouvi assim, não, o que é caricatura? A caricatura é um traço errado, é um traço mal feito. E caricatura não é um traço errado, não é um traço mal feito, sabe? Tem uma ciência de traço por trás, você tem que ter um certo conhecimento, né? Tem cara que que trabalha com mais elaboração, tem um traço mais solto, né? Mas tem que ter um certo conhecimento. Às vezes você vê o trabalho de um Hirschfeld, que trabalhava basicamente com a linha, e ele era conhecido como o rei do traço, né? Porque você olha e fala, meu, que simplicidade. Por trás daquela simplicidade tinha um conhecimento gigantesco, né? Tanto que ele é tido para praticamente todo mundo, por grandes mestres, como o mestre dos mestres, né? Uhum. Tem gente que considera ele o grande mestre do século, o grande artista do século XX, né? E aí tem aquele cara como o Kruger, né, que faz um trabalho classicão, com luz e sombra, tal, né? Então não tem muito essa coisa de dizer, tem que ser assim ou tem que ser assim, né? Tem que ter um conhecimento, né? Tem que ter uma base legal, né, para não sair fazendo besteira, né? Como um amigo meu que foi desenhar na casa de um empresário, né? E aí, chegando lá, esse cara desenhou bem pra caramba, e depois ele chamou esse desenhista e falou, olha, eu vou te mostrar uma coisa. E me mostrou um desenho para ele. Ele falou, olha, o que você acha disso aqui, né? Aí ele falou, olha, é um trabalho de arte moderna, né? Mas não, é um trabalho de arte moderna, né? E você pode colocar em qualquer direção que ele pode ser enquadrado e você pendurar na parede em qualquer posição, né? Ele falou, não, isso aqui é caricatura, como o empresário falou, isso aqui é caricatura de um caricaturista que contratei para um evento numa feira, né? Você não tem noção, ele contratou o desenhista, ele para 3, 4 dias e mandou embora depois, né? Ele falou, olha,
Fazer caricatura abstrata. É caricatura abstrata, né? Arte abstrata, pintura abstrata, tudo bem, mas, pô, caricatura abstrata não dá, né? Sem noção, Fazer né? qualquer desenho é você, tá aqui. É, uma coisa assim. E... Não, eu falei justamente porque, assim, quando você tem um trabalho legal e tal, com certeza, principalmente caricatura ao vivo, eu vejo muito que a propaganda boca a boca, ela funciona muito bem com a caricatura ao vivo. Sempre alguém te liga e fala, ó, você estava num evento tal, do amigo meu, eu vi um trabalho que você fez, e o cara realmente indica, né? Então, se o trabalho for bacana, bem feito, você com certeza vai ter muita indicação para fazer. É verdade. Mas eu acho que tem um pessoal que se profissionalizou bastante, né? Aí já entra outras... Aí já... tem uma coisa que às vezes fica assim muito... Já virou uma coisa de brinde, né? Mas tudo bem, é válido também, é muito legal, uma coisa das canecas, né? E até a dinâmica também muda um pouco, né? Porque demora mais para fazer e tal. Assim, eu acho que é um tipo interessante também de trabalho, mas ele fica diferente quando a gente faz um evento mais básico, vamos dizer assim, com papel, grafite no A4 ali, eu acho que é bem mais ágil, né? Sei lá, eu falo porque o processo dele depende muito da dinâmica do evento também, porque daí o processo, por exemplo, de fazer a caneca, alguma coisa assim, demanda um pouco mais de tempo. Eu, por exemplo, não consigo cumprir o mesmo tempo desenhando, seja na tablet ou fazendo um trabalho digital num evento, né? Eu já tentei, é óbvio que com o tempo você consegue melhorar isso, mas eu gosto muito de ainda fazer o desenho no papel, né? Isso já é uma questão bem pessoal, assim, até que eu ia pedir para você comentar um pouco com relação ao trabalho feito com técnicas, vamos dizer assim, convencionais, né? As tradicionais, e as digitais. Como é que isso é para você? Então, hoje, para fazer trabalho no estúdio, para encomenda, empresa, eu prefiro digital, porque a entrega é digital também, né? A entrega você faz também por e-mail, né? Ou um desses sites de transferência, né? Dependendo do arquivo, né? A caricatura digital não é que é mais fácil, né? Eu acho que o grande lance você perde um pouco desse contato com o cliente, que é legal também, mas, poxa, se o cliente está em Campinas, né? Eu estou em São Paulo, acho que hoje em dia não tem muito sentido você deixar um desenho lá em Campinas, né? Eu acho que tem isso também, né? Até o custo do correio tá complicado. Outro dia o cliente encomendou, foi postar um pedaço de papel lá, fica quase mais caro que a encomenda do cara, dependendo de onde você manda. É verdade. Né? Então, assim, acho muito legal o digital, acho bacana. Tirando as dores que eu ganhei trabalhando na mesa digital, acho muito bacana. Porque é uma coisa que te cobra um pouco de postura, né? Tem uma coisa que é legal, mas também, né, parece que você se cobra um pouco de você fez um comentário no começo, né, com relação à pintura digital, a hora que a gente estava falando dos salões, de ter uma padronização e tal. Assim, hoje a gente vê, além dos softwares, né, estarem melhorando muito, se aproximando bastante, você consegue fazer uma pintura digital que, às vezes, dependendo da pessoa, não vai conseguir identificar se aquilo foi digital ou não, né? Dá para chegar nesse ponto, mas eu sempre falo, tem muita gente que começa agora na área, mesmo ilustração e tal, e sempre já começa no digital, nunca teve contato com tinta e tal. Não querendo ser, sei lá, saudosista, mas eu falo assim, eu acho muito legal o processo em si. Se você pegar, a gente fez durante um tempo, eu, Robson, o pessoal, a gente estava saindo em campo e pintando alguma coisa ao vivo, na hora, assim, é um exercício fantástico. Você comentou da caricatura ao vivo, que é outra coisa que aí você vê a sua interpretação na hora ali, não tem muito tempo para pensar. Eu acho fundamental ter esse conhecimento com uma pintura tradicional para aplicar no trabalho digital. Eu acho que enriquece demais. É verdade. Agora, um dos motivos para eu
eu era muito avesso, eu comecei a mexer com computador muito tarde, né? Eu considero que eu comecei assim muito tarde, né? Eu tinha uma aversão ao computador muito grande. Eu acho que aconteceu com outros artistas também, né? E eu queria muito pintar realmente, né? Eu sou a minha, eu te falei desde o começo, a minha inclinação inicial, e isso eu estou retomando nas telas, eu estou pintando agora. Aquele trabalho que está aí atrás de você aí é tinta, né? É uma aquarela. Legal. E uma coisa que eu tenho retomado muito isso, mas quando eu conheci, quando eu tomei conhecimento de que, primeiro eu fiquei vendo essas mesas digitais, eu falei, nossa, isso deve ser muito caro, não vai estar para atingir isso, né? Isso há muito tempo atrás, porque essas mesas já surgiram faz um bom tempo, né? Mas elas chegavam aqui custando o preço de um carro popular. Eu cheguei a ver essas mesas em site aqui em São Paulo, custando 20 mil, 25 mil, era um absurdo, né? Então era impossível pensar, né? E aí depois eu comecei a ver mais ali por volta de 2009, 2008, 2009, eu comecei a ver eu sabia que já tinha um pessoal fazendo uma coisa de digital, mas aí eu comecei a ver caras muito bons, né, fazendo digital. Aí eu falei, nossa, eu não acho que tenho que fazer alguma coisa por aqui, né? Aí comprei a mesa, já tava um preço mais legal, né? E aí eu falei, não, eu quero pintar, quero oferecer um trabalho mais elaborado para o cliente, uma coisa pintada, e fazer isso em tela para cliente, assim, para encomenda, é um pouco complicado, porque é demorado. Se você pinta com óleo, demora a secar, né? Fazer isso também para ir entregar é um pouco contraproducente, porque às vezes você tem pouco tempo para fazer isso, depois você tem que pegar isso e ir lá no cliente, deixar, né? Nem sempre é perto, né? E o digital me possibilitou isso, trabalhar fazer um trabalho que tem as características da pintura tradicional e facilitar a entrega, né, disso, né. Às vezes eu até mando eu tenho um fornecedor de fine art, né, de pintura, de impressão digital, às vezes eu mando para ele e o cliente pega ou ele entrega isso para a empresa, né, já emoldurado, né. Isso, e às vezes eu nem tenho contato, né, com o cliente, né. O cliente A facilidade, né, de alteração daí, né? Sei lá. alteração, Pode falar. não, alteração, incluir alguma coisa depois, né? Você fica com aquele arquivo, se o cliente precisa, você inclui, ele pedir novamente, né? É isso. Tem vários pontos positivos, né? Esse negócio do tamanho, eu também, os trabalhos que eu faço por encomenda em estúdio, todos, o esboço eu ainda estou preferindo fazer no papel, assim, eu já passei um tempo fazendo direto na tablet e tal, mas, sei lá, uma questão mesmo, eu prefiro fazer o esboço no papel, depois eu passo para o computador e todo o processo aí é digital, mas com relação a custo de envio, se precisa fazer alguma alteração, esse tipo de coisa, realmente ele compensa bem mais e é mais rápido, né, de fazer. Mais rápido, né? Mais rápido. Você tá ali, eu já desenho direto. No começo, o primeiro trabalho que eu fiz, você me perguntou no momento qual o trabalho que me marcou. Logo que eu comecei, acho que o primeiro trabalho digital que eu fiz foi uma coisa que me marcou também, né? Porque eu não sabia fazer nada na mesa. Eu comprei a mesa, ela ficou ali em cima da minha prancheta, eu falei, o que eu faço com isso agora? Até que apareceu a oportunidade, né, de fazer um painel para uma loja de DVDs, né? E era um painel com vários músicos, né? E cineastas, tá? E esse foi foi o meu primeiro trabalho. Foi cansativo, porque ao mesmo tempo que eu tinha um prazo, eu tinha que aprender a técnica, né? Aprender a alterar pincéis, né?
E não é fácil, né? Então foi uma coisa muito legal, o trabalho ficou legal, o cliente ficou... Depois esse trabalho foi reproduzido com 8 metros de largura, 2,60 de altura, então foi gigante, né? Ficou uma coisa gigante, né? Foi muito legal de fazer também. Também foi um trabalho que me marcou, né? Bacana. Bom, se você quiser deixar alguma dica, alguma coisa, a gente já vai chegando para o final aqui da nossa conversa, seria legal deixar algumas dicas aí para o pessoal que está assistindo. A dica, cara, eu acho que, claro, para quem vai começar, para quem está já atuando e é novo e está começando a ter contato com uma caricatura, com desenho em geral, não se engane, eu acho que não se engane achando que porque é digital é mais fácil, né? Você tem que estudar desenho, é muito importante estudar desenho, é muito importante ter contato com o trabalho de outros artistas, tá? Não tem problema em algum momento se influenciar, eu penso assim, né? Claro, se desprender o mais rápido possível, né? Mas estudar tudo que puder estudar, tudo que achar que vai trazer conhecimento. É muito importante, para alguns estilos, estudar anatomia. É muito importante estudar luz e sombra. É muito importante estudar as cores. Tá? As cores não se usa aleatoriamente, né? Mesmo artistas mais desprendidos têm conhecimento de cores. Estudar materiais, pesquisar materiais, por mais que, sabe, tentar desenhar em técnicas tradicionais. Se fizer isso, vai sentir a diferença, mesmo que venha a se tornar um artista mais da digital. Se você tem conhecimento de técnicas, você vai ter uma noção melhor das coisas. Muito importante tudo isso, eu acho. E muito importante, não dê o seu trabalho de graça, não trabalhe por esmola. Por favor, este é o teu trabalho, não é por mim que eu estou falando. Você que pretende atuar como caricaturista, como desenhista, entenda uma coisa, a empresa tem dinheiro, eles têm orçamento para isso, tá? Eu já ouvi de desenhista que que explora o cliente, porque eu cobro bem. Não é um pensamento legal. A gente faz um trabalho, nós fazemos um trabalho, isso é um trabalho como qualquer outro. É muito importante cobrar pelo seu trabalho. Eu entendo que no começo você cobre menos do que alguém que já está no mercado há muito tempo, que tem um trabalho, sabe, que às vezes um cliente vai preferir porque o cara tem experiência, tá? Mas não é dando o trabalho que você vai aprender. Você precisa cobrar para comprar material, para ter acesso a estudo de desenho. Se puder fazer cursos de desenho, se puder fazer workshops, muito legal, porque ninguém aprende sozinho. Apesar de eu me colocar como autodidata, eu tive contato com os grandes profissionais. Eu tive esses contatos, eu vi esses caras desenhando de perto. Esses caras desenharam para eu ver, esses caras me deram toques maravilhosos de desenho e pintura. Então, não é você aprende sozinho e isso é legal. Não, se você puder entrar numa escola boa, se você puder ter contato com bons profissionais, isso é muito melhor. Você vai enriquecer o teu trabalho muito mais rápido. Quem trabalha sozinho, quem é autodidata, demora mais a chegar em algum lugar. Isso é o que eu penso. Legal. Só complementando também, tem essa história do, assim, pensando no custo e na valorização do trabalho, porque mais cedo ou mais tarde a pessoa vai ter que ter uma empresa aberta, vai ter muitos outros custos e vai chegar lá na frente e o cara vai falar, pô, meu, não tô conseguindo, muito por conta disso, né? Quem começa a trabalhar de graça, dificilmente vai ser respeitado por aquele cliente que está acostumado a receber o trabalho de graça. Então vai ficar difícil depois ele manter uma empresa. Você precisa comprar comida, você precisa pagar transporte.
você precisa pagar contador se você abrir uma empresa, tá? Você precisa pagar impostos, porque cada vez que você emite uma nota, você paga impostos. Se você não pagar os impostos da tua nota, você vai ficar com problemas com a Receita, depois você não pode mais emitir nota, tá? Existem empresas como o SESC, SESI, os S's em geral, né? Eles não aceitam uma nota sua se você tiver um problema na Receita Federal. Então, é importante se profissionalizar em todos os sentidos. Também cobrar, saber cobrar, tá? Tem profissionais que são preocupados com isso. Tem profissionais que colocam vídeos na internet de graça. O Montalvo é um cara que dá toques maravilhosos, né, sobre o mercado, né? Falando sobre essa coisa de não dá teu trabalho de graça, não é uma coisa que você tem que fazer. O cliente quer exatamente isso. Quando o cliente começa a te explorar, é exatamente o que ele quer. Tem cliente que não é legal. Tem gente que quer o teu trabalho de graça. Ele vai atrás disso, né? Tem gente que chega, olha, vai lá desenhar na minha empresa e você vai comer churrasquinho, tá? E você vai ser feliz com o churrasquinho. Não é com um pedaço de churrasco que você vai se tornar um profissional. Nem pagar as contas, né, cara? Porque se a coisa continua assim, daqui a pouco tem desenhista pagando para desenhar numa empresa, pagando para aparecer no jornal, pagando para aparecer na revista, né? Não, dependendo do caso, acontece isso, porque o cara não lembra que ele vai ter que pagar o transporte, de repente, para uma outra cidade, sei lá, a hora que ele fecha o trabalho, se ele não pensa nisso, ele vai pagar mesmo para ir, né? Sim, Eu conheço pai de família que vive muito bem de caricaturas em eventos, né? Eu acho isso muito legal, e acho que a gente tem que manter isso, né, cara? Mesmo que eu não venha a atuar mais em algum momento, eu vou estar lutando por isso, porque é muito bacana saber que isso mantém famílias, né? E é muito bacana que se ganhe cada vez mais respeito com isso, e não que retroceda, né? E a coisa vire... que a gente já chegou num certo limite, né? As empresas já estão pagando, mesmo aqueles que cobram bem, elas já estão pagando menos do que deveria ser, né? Porque hoje eu não sei mais como é que é, mas antes as empresas tinham uma coisa que era um orçamento anual para propagandas em geral, para brindes, para todas essas coisas e eventos, né? E quando você não usa, e quando a empresa não usa esse orçamento que está ali reservado, no próximo ano eles vão reduzir esse orçamento, né? E eu acredito que eles vêm reduzindo isso por conta exatamente desse despreparo de pessoas que querem trabalhar, ou seja, os caricaturistas, seja o mágico, seja outras pessoas que querem entrar de qualquer maneira no mercado, aí fala, não, eu te faço um precinho legal, e vão lá e cobram 10 vezes menos do que um profissional realmente cobraria. Você não precisa cobrar 10 vezes menos, né? Então, eu acredito que as empresas vêm reduzindo a cada tempo que passa, eles estão reduzindo esse budget, esse orçamento. Então, porque eles pensam, não, a gente achava que isso aqui precisava de tanto e não, né? E outra coisa, quando você vai cedendo muito a exploração, mais as pessoas vão explorando o mercado, né? Porque a empresa, principalmente quando a empresa está terceirizando esse contrata uma agência de promoção, e a agência vai lá e quer ficar com o máximo que ela puder daquele orçamento destinado a contratar um caricaturista, né? Um desenhista. E tem que combater isso, né? Tem que tentar manter um patamar legal, né? Porque senão daqui a pouco não vai sobrar, não vai ficar mercado, senão não vai existir o mercado mais, né? Os profissionais vão saindo, né? Acabam saindo porque as empresas também vão espremendo. Mas legal, Ricardo, assim, eu acho que
um dos objetivos até desse projeto do Concarica é a gente passar, né, esse tipo de informação assim para o máximo de pessoas possível, que a gente imagina que dessa forma é um caminho interessante para a gente fazer esse tipo de educação, né, podemos chamar assim, até para quem está começando, já começar direito, entender como funciona, realmente não ceder esse tipo de tentação, aí, entre aspas, vamos dizer assim, porque lá na frente vai sentir mesmo. Eu acho que quando a pessoa sente que... Quando a pessoa começa a sentir que nada é de graça, né, que para ela ter um equipamento, ela tem que ter dinheiro, para ela ter materiais de qualidade, ela tem que ter dinheiro, para ter acesso a cursos legais, workshops, ela vai ter que pagar, então ela começa a sentir que, né, ela é obrigada a cobrar, né, porque nada vem de graça, isso não existe, né, tem que aprender, tem que se profissionalizar em todos os sentidos, né, estudar e cobrar o que faz. Até para apresentar sempre um trabalho melhor, né? A pessoa tem que... É a coisa da autoestima, né? Ela tem que se apresentar legal também, né? Também tem isso. Bacana, Ricardo. Acho que você tem mais alguma coisa que você quer falar, que a gente não falou? Eu não lembro, viu? Mas, sei lá, tô com as caricaturas, acho legal, amo e às vezes eu fico um pouco preocupado com essa coisa toda e estou partindo muito também para as telas, para as aquarelas, né? Eu acho que uma coisa que eu acho muito legal sei lá, não deixar de estudar, né? Nunca. Né? Eu acho que isso... Então, eu tenho me voltado bastante para estudo de técnicas, né? E para ter uma diversidade, né? Para ter uma coisa... experimentar, né? Sair um pouco do digital, que é muito bacana, mas às vezes a gente se prende muito com a coisa comercial um pouco. Né? Caricatura e ilustração tem isso um pouco, né? Mas é isso. Legal, então. Vou agradecer aqui por disponibilizar um pouco do seu tempo, contar um pouco da sua experiência para quem está assistindo a gente e falar um tchau. Até a próxima aí, pessoal. Obrigado. Obrigado, Stego. Valeu, Ricardo. Até mais.